Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. O diabo ouve as nossas orações? O diabo sabe o que a pessoa está pedindo para Deus? Satanás ouviu a oração de Daniel porque ele orou em voz alta e depois o diabo impediu que a resposta viesse através do anjo? Será se certas orações devemos orar em pensamento para que o diabo não ouça e não fique sabendo o que você está pedindo para Deus? A Bíblia tem a resposta. E é isso que vamos ver a partir de agora. E se gostar, dá aí um joinha para ajudar na divulgação. E se não for inscrito, se inscreva. Em Daniel capítulo 10, verso 12 e 13, diz que Satanás impediu por 21 dias que o anjo trouxesse a resposta a Daniel. E veja o que o anjo disse a Daniel a respeito de que Satanás o impediu de trazer a resposta. Daniel 10 e verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, esse príncipe do reino da Pérsia representa Satanás e os demônios. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Este príncipe da Pérsia é Satanás, que impediram que o anjo trouxesse a resposta a Daniel. Lendo isso, também podemos entender que existem anjos mais poderosos que outros, tanto os anjos de Deus quanto aos anjos caídos, que são demônios. Nesse versículo aqui, veja que Satanás conseguiu barrar este anjo de Deus para que não trouxesse a resposta a Daniel. E Miguel, o arcanjo, veio e interviu a ação do diabo. Significa que Miguel é mais forte que o outro anjo. Ele conseguiu abrir caminho para que o anjo trouxesse a resposta. Da mesma forma, existem demônios que são mais poderosos que outros demônios. Vemos isso no caso de um menino endemoniado, onde os discípulos não conseguiram expulsar. Então Jesus disse para eles que existem demônios que só saem com consagração, em jejum e oração. E já outros demônios, os discípulos conseguiam expulsar. Até porque eles tinham esse dom que foi dado por Cristo a eles, quando Jesus estava os orientando acerca da missão que eles iam fazer junto com Cristo. Mas será se o fato de Daniel orar em voz alta, o diabo pode ter ouvido a sua oração? Uma vez que Satanás não sabe o que pensamos. Se o diabo não sabe o nosso pensamento, será se deveríamos orar em pensamento e não contar para ninguém o que vamos pedir a Deus? Será se isso resolveria alguma coisa e impediria que o diabo tentasse impedir a nossa bênção? Ainda que o diabo não saiba o que você pensa, mas ele pode tentar impedir suas orações de qualquer forma, mesmo sem saber o que você está falando na sua oração. O diabo sabe quando Deus está ouvindo a sua oração. Quando a tua oração sobe, ele sabe. E quando Deus não ouve, também. Ele sabe das bênçãos que Deus tem para te dar e do chamado que Deus tem na tua vida. E tentará impedir de qualquer forma. Mesmo que ele não saiba o que você está pedindo, mas ele sabe que você está pedindo. Não sabe o que, mas sabe que está pedindo. E ele vai tentar de qualquer forma intervir. Em Efésios capítulo 6, cita a batalha espiritual que todo crente sincero vai ter que enfrentar contra o diabo em toda a sua carreira cristã.
Quando Deus tem um plano na vida de alguém, o diabo sabe. Ele vai tentar impedir. Ele vai tentar atrapalhar. São coisas do mundo espiritual, mas é algo permissivo por Deus. Deus permite isso. O que o diabo sabe foi porque Deus permitiu. No Novo Testamento também temos um exemplo, o exemplo de Paulo. Satanás impediu Paulo de ir novamente à cidade de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 2, verso 18. Paulo disse assim: pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás impediu. Paulo queria ter voltado para Tessalônica, mas Satanás impediu. E por que Satanás impediu tanto a Paulo quanto a Daniel? Por quê? Porque Deus permitiu. Deus está no controle de tudo. Existe a vontade permissiva de Deus. Ele permite até mesmo para provar a fé da pessoa, para fazer com que a pessoa lute contra Satanás para vencê-lo, para vencer. Está escrito: resiste o diabo e ele fugirá de vós. Para resistir tem que ser tentado. A guerra espiritual contra Satanás, ela está travada na luta do crente. Está escrito: não temos que lutar nem contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades do ar, demônios, diabo. Carne e sangue ali é pessoa. A luta do crente salvo, né? Do crente salvo não é contra humano, é contra demônios, é contra espíritos malignos. Então Deus permite para que a pessoa lute e vença e cresça. Jesus resistiu o diabo na tentação no deserto e o diabo o deixou. Por isso que diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. E Cristo deixou esse exemplo. Ele resistiu e fugiu. Deus não deixa ser tentado além do que a pessoa possa suportar. O diabo é limitado. Ele vai até onde Deus permite. Não tem o caso do espinho na carne de Paulo, que ele disse: um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Provavelmente foi alguém enviado pelo diabo para perturbar Paulo. E Deus disse: a minha graça te basta. Ou seja, o problema que o diabo enviou para perturbar a Paulo iria continuar. Vamos a alguns exemplos de interferência maligna para tentar impedir os planos de Deus. E vou citar aqui 2 exemplos bíblicos. Satanás tentou matar Moisés usando Faraó. Por quê? Pois o diabo sabia que Moisés foi o escolhido por Deus para libertar Israel da escravidão do Egito. Moisés foi uma prefigura de Cristo. E o diabo sabia disso e tentou matar o menino. Mas Deus o livrou. Satanás tentou matar Jesus usando Herodes, pois Satanás sabia que ele era o Salvador. Então Satanás tentou matá-lo para impedir o plano da redenção humana. Satanás, na tentação de Cristo, Satanás propôs a Jesus dar a ele todos os reinos do mundo para desviar Cristo do propósito de resgatar a humanidade do pecado. O reino de Jesus não era humano. Quando ele foi preso, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus não veio aqui para ser rei de um país, rei de Israel, e de país nenhum, né? Pelo contrário, ele veio arrebanhar pessoas para o seu reino celestial e não para um reino terrestre. E foi isso que o diabo fez. Ofereceu todos os reinos do mundo para ele, para que Jesus aceitasse
e frustrasse o plano da redenção, mas não deu certo. E da mesma forma, Satanás também vai tentar desviar você dos planos de Deus, para que não se cumpra tanto as promessas que Deus possa ter na tua vida, como chamados que Deus possa ter na tua vida. Ele vai tentar impedir. Então, de uma forma ou de outra, a batalha está travada. Como diz, o crente tem 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Se a carne e o mundo não te tentam, mas o diabo vai tentar. Se o diabo não tentar você de alguma forma, é porque você está fazendo a vontade dele. Porque se você não fizer a vontade do diabo, ele vai se levantar, né? É bem assim que funciona. É isso aí. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação, para que o Google divulgue para mais pessoas. Se não for inscrito, se inscreva. Eu posto 4, 5, 6 vídeos por semana. Só entrar e conferir. Então, obrigado e até o próximo.